Pronto, então, boas-vindas a todos. Nós vamos começar esse nosso webinário para falar dos projetos de pesquisa, né, desde elaboração e bolsas. Nós estamos aqui com os professores Arnaldo Turuono, tutor de pesquisa no CCSA do campus Alphaville, o professor Marco Antônio Roschiavo Leme de Barros, tutor de pesquisa na Faculdade de Direito campus Alphaville, e a professora Renata Mendes de Araújo, que é do curso de Informática, né, professora Renata, e então, Rini também, coordenadora, foi do grupo de trabalho que tratou do edital de PIBIT, para poder, então, trazer para vocês a maior quantidade possível de informações para que compreendam como funciona o edital e o que é esse movimento de pesquisa aqui que a faculdade, que na verdade a Universidade Mackenzie incentiva, né? Eu vou parar de compartilhar então a minha tela e dar a palavra desde logo ao professor Arnaldo, agradecendo a presença de todos e também dos alunos que estão nos acompanhando, que passaram a nos acompanhar nesse webinário. Professor Arnaldo, a palavra está com o senhor. Boa tarde. Boa tarde a todos, já boa noite, né? Caminhando para uma boa noite, um desejo de boa noite. Professor Paulo, quero agradecer a oportunidade, né? Uma honra para mim, espero dar conta aí da fala. Eu preparei um material baseado no edital, então a professora Renata com certeza poderá fazer algumas observações caso eu dê um deslize, professora, fica à vontade, porque eu olhei na visão de professor, né, de orientador, então pode ser que tenha um detalhe que tenha me escapado, né? Então agradeço a oportunidade, professor Marco, que trabalha aqui comigo também na Faculdade de Direito, eu sou do curso de Administração. Então eu fiz também, fiz uma rápida apresentação tendo como base o edital, então vou compartilhar aqui minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um breve relato, uma pincelada que eu dei no edital, de modo a dar uma primeira ideia, uma compreensão, ainda uma primeira olhada no edital. Mas desde já eu me coloco à disposição para poder, inclusive, trabalhar essas questões. Primeiro ponto, deixa eu colocar no modo apresentação aqui, para ficar mais interessante. A máquina fica um pouquinho mais lenta, né? Deixa eu ver se ele vai compartilhar ou se eu vou ter que... ótimo. Se ele vai entrar no modo. Então. Bom, então eu peguei essas informações do edital, do PIBIT e PIVIT, né, que é, no caso, o Programa Institucional de Iniciação Tecnológica e também de Inovação. A data que nos chama a atenção é que nós temos até o dia 31 de março, até às 17 horas, para enviarmos a proposta de projeto para o PIBIT, né, o PIVIT. Então, eu coloquei aqui esse link da submissão, mas eu também vou colocar no chat para vocês. A partir daí, a gente pode começar a pensar, né? Quem está interessado em fazer um PIBIT, pode imaginar, tá, como é que eu começo? Por onde eu começo? Então, a primeira questão que eu coloco, e aí, por que tem as mãozinhas aqui? Essa primeira atividade é do estudante que tem interesse em fazer uma pesquisa. Eu coloquei aqui alguns assuntos relacionados a direito que eu pincelei dos professores, por exemplo, Judiciário 5.0 do professor Paulo, Ciberdemocracia da professora Renata, aí tem outros aqui, Disseminação de Notícias Falsas do professor Marco Antônio, e tem também, da minha área de administração, também alguns assuntos que normalmente a gente trabalha. Então, tem lá aprendizagem, startups, sustentabilidade, empreendedorismo e outros, né? Teoria de sistemas sociais do professor Marco Antônio. Então, por que eu coloquei esse monte de coisa aqui? É só para vocês terem uma ideia do que é que nós podemos fazer, mas, na verdade, dentro da área de cada um, nós temos um mundo de possibilidades de iniciar uma pesquisa tecnológica ou de inovação, né? Então, ou tecnológica e com inovação. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Normalmente, a gente chama, quando a gente está trabalhando
numa pesquisa de esses assuntos, esses temas de fenômeno, de um construto, de uma variável, ou até mesmo inicialmente de um tema. A gente vai falar, qual é o tema que eu vou estudar? E esses temas, a gente sempre vai ter um direcionamento inicial, eu tenho uma ideia do que eu quero fazer. A minha filha faz Direito no Mackenzie Alphaville, está no 3º semestre, ela está pensando nisso também. Outro dia eu estava conversando com ela e ela ainda está desenhando o que ela gostaria. Eu sei que ela já conversou com alguns professores, inclusive com o professor Marco Antônio, e é por aí. Então, primeiro você começa a buscar o que é que você tem interesse. A partir daí, e no caso aqui eu coloquei, a partir daqui, né, a gente tem que ir buscar um orientador ou um professor que vai começar a nos direcionar para, eventualmente, um orientador. E no caso aqui eu coloquei os contatos nossos aqui de Alphaville, né, da Faculdade de Direito, professor Marco Antônio, tem o e-mail dele, aqui do CCSA de Administração tem o meu contato, os 2 telefones servem tanto para direito como para administração, e a partir desse primeiro contato, eu descobri um tema, ou eu tenho interesse em uma determinada área, mas ainda nem tenho um tema, vocês podem nos procurar, aí nós vamos sentar, nós vamos conversar, a gente vai tentar, em um primeiro momento, trazer um direcionamento desse tema, e a partir daí, nós vamos indicar para vocês um orientador que esteja relacionado com aquele tema, que tenha um projeto de pesquisa naquela área, que vai conseguir ajudar você a desenvolver o teu projeto. E não é à toa que eu coloquei aqui em cima as 4 mãozinhas aqui, porque as 2 são dos estudantes, né, que estão começando a fazer o trabalho, e aí entra também as nossas, né, como orientadores para fazer essa atividade junto com vocês. Nós não faremos por vocês, mas nós faremos junto com vocês. Então, tem aqui os papéis bem definidos. Por exemplo, o orientador ele tem a responsabilidade de orientar, não é nem supervisionar e nem simplesmente revisar o que você está fazendo, mas, lógico, tem todo um contexto aí envolvido, mas a gente vai trabalhar para que você tenha sucesso no desenvolvimento do teu projeto de pesquisa. Então, o estudante, ele é o protagonista